todos, meu nome é Caio Tancredi, eu sou oceanógrafo formado pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, da USP, e agora estou realizando minha pós-graduação no IOUSP também. A apresentação a seguir é referente à disciplina IOC 586, Preparação Pedagógica em Oceanografia, com minha temática de mestrado que envolve áreas marinhas protegidas. Bom, este aqui é o sumário. Inicialmente vou dar uma introdução ao tema, depois contextualizar e definir as áreas marinhas protegidas, a sigla AMP, depois apresentar internacionalmente como vem sendo considerada e aplicada as redes de áreas marinhas protegidas e por fim trazer o tema central do meu mestrado, que é como as redes de áreas marinhas protegidas são incorporadas no Brasil por meio da figura de mosaicos de unidades de conservação. Bom, dando início à introdução sobre os oceanos, eu trago uma frase da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em que cerca de 3 bilhões de pessoas dependem diretamente dos oceanos para a sua sobrevivência. E não só essas 3 bilhões de pessoas que dependem diretamente, mas todos nós, todo o planeta depende dos oceanos, diretamente ou indiretamente. Por quê? Separei alguns tópicos aqui abaixo. Os oceanos eles são considerados os grandes reguladores do clima, porque eles absorvem praticamente 90% de todo o CO2 emitido na atmosfera pela sociedade, mantendo assim a temperatura do planeta estável e amenizando as consequências do aquecimento global. Portanto, o oceano é considerado o grande responsável, pelo armazenamento e transferência de calor em todo o mundo, transportando calor para as altas latitudes, deixando o clima mais ameno. Os oceanos eles prestam uma gama de serviços ecossistêmicos para a humanidade, sejam eles ambientais, como o oxigênio para a atmosfera, graças à produção primária do fitoplâncton, como também proteção contra a erosão costeira, alimentação, pesca, extrativismo e de valores e atividades econômicas também. Estudos recentes revelam que os oceanos têm um valor monetário estimado de 24 trilhões de dólares. É muito alto. Envolvendo atividades econômicas como portos marítimos, óleo e gás, turismo. Além de que o leito marinho ele é considerado uma nova fronteira mineral no mundo, já que as minerações realizadas em terra são consideradas e criticadas pelos ambientalistas como uma das maiores causadoras de degradação ambiental de rios e ecossistemas terrestres. E para finalizar, relacionado aos valores culturais e cênicos, diversas comunidades litorâneas têm sua dependência, sua cultura e modo de vida diretamente relacionado com o oceano. Isso é passado ao longo de gerações. Além de que os oceanos é uma fonte de inspiração para artistas, poetas, músicos e amantes da natureza. Bom, os oceanos atualmente passam por diversos impactos ambientais, principalmente gerados pelo ser humano. Aqui tem alguns tópicos, vou trazer alguns dados rapidamente, mas a poluição marinha é muito séria, onde 25 milhões de toneladas de resíduos sólidos são jogados nos oceanos, sendo que 90% desses resíduos são plásticos. Aí, como tem uma figura ao lado, grandes extensões de plástico, de lixo, boiam nos oceanos e se formam praticamente ilhas de lixo, Isso acontece em diversas regiões, principalmente onde há encontro de correntes. A degradação de habitats e ecossistemas marinhos, alguns dados da ONU, das Nações Unidas, trazem que 60% dos ecossistemas marinhos encontram-se degradados ou sob exploração insustentável. A urbanização do litoral, onde mais de metade da população do mundo vive na região litorânea, a acidificação dos oceanos e mudanças climáticas, onde os oceanos estão passando por um processo acelerado de acidificação por conta dessa grande absorção de CO2 atmosférico, que reage ao entrar em contato com a água, liberando H+, e acidificando o meio marinho. A introdução de espécies exóticas, a exemplo do coral-sol no Brasil, que está tomando conta de espécies nativas, impactando todo o ecossistema local.
E a sobrepesca, onde 90% dos estoques pesqueiros do mundo encontram-se sobrepescados ou plenamente explorados. Portanto, uma das principais estratégias para a mitigação desses impactos de múltiplas escalas sobre os oceanos são as áreas marinhas protegidas, que, segundo a definição da União Internacional para a Conservação da Natureza, UCN, em 2008, qualquer território intertidal ou subtidal, juntamente com a água que o cobre, flora e fauna e características históricas e culturais associadas, que tenham sido postas em reserva pela lei ou por outros meios efetivos que visem a proteção de parte ou de todo o meio ambiente aí definido. Então, portanto, é uma definição da IUCN para as áreas marinhas protegidas. Essa é uma figura das áreas marinhas protegidas pelo mundo. Então, 70% do planeta Terra é coberto pelos oceanos. Por isso, essa relevante, né, importância dos oceanos, já que ele cobre praticamente quase o planeta inteiro. E praticamente só 6% dos oceanos, da imensidão dos oceanos, são protegidos. Então, ao longo de anos, foi discutido internacionalmente essa questão, e a partir de 2010, com as metas Aichi para a biodiversidade, orientou-se a proteção de ao menos 10% das áreas marinhas e costeiras protegidas do mundo até 2020. E, através do ODS 14, da Agenda 2030, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se reforça a necessidade de conservar e garantir o uso sustentável dos oceanos através de áreas marinhas protegidas. E diversos especialistas na área falam que para a gente manter um oceano sustentável, a gente deveria proteger em torno de 20 a 30% dos oceanos, dos seus ecossistemas, dos seus serviços. Bom, aqui eu trago alguns objetivos gerais das áreas marinhas protegidas, que são divididos aí em 3 tópicos. Os objetivos ecológicos, que são relacionados à preservação e à restauração de ecossistemas marinhos, de espécies endêmicas e ameaçadas, e ecossistemas sensíveis e ameaçados. Sociais, promover a qualidade de vida, a acessibilidade, as culturas tradicionais e valores cênicos associados. Oferecer assim oportunidades educacionais, reduzir e solucionar conflitos dos usuários, incentivar a pesquisa científica. Como objetivos econômicos, promover e ordenar atividades econômicas através de práticas sustentáveis, o turismo responsável e a pesca sustentável que leva em conta a capacidade de regeneração dos estoques. Bom, a gestão das áreas marinhas protegidas, ela segue um padrão que é chamado de gestão adaptativa. Isso aí é recomendado internacionalmente, porque envolve um processo cíclico, onde cada etapa gera uma outra etapa e assim o ciclo se fecha e inicia-se novamente. Então vocês podem ver a figura ao lado, que representa as etapas desse ciclo, e à direita quais são os princípios que regem, né, essa gestão de áreas marinhas protegidas. Portanto, a participação social, a vontade e compromisso político, o uso da melhor informação científica disponível e técnicas de gestão adaptativa e integrada, onde faz com que todos esses atores sociais que estão ao redor ou dentro da área marinha protegida possam fazer parte da gestão. E os instrumentos que viabilizam a gestão de AMPs, alguns exemplos, principalmente aqui no Brasil, são os planos de manejo, os conselhos gestores, os fóruns, grupos de trabalho e as políticas territoriais, que devem sim conversar entre si e viabilizar a gestão das áreas marinhas protegidas e o alcance de seus objetivos. Bom, aqui eu vou trazer uma reflexão sobre o ambiente marinho e costeiro, porque são dois ambientes distintos, mas eles estão interconectados socialmente e ecologicamente. Por isso que a gente considera a conservação desses dois ambientes de forma integrada. Distintos porque o ambiente marinho é um ambiente tridimensional, onde se leva em conta a profundidade, a coluna d'água. Os limites no meio marinho são mais difíceis de se definir,
já que não tem barreiras geográficas fáceis de você impor esses limites, além do difícil acesso, do alto custo de navegação, de fiscalização, pesquisa, monitoramento, diferentemente do ambiente costeiro, onde é um ambiente dimensional, que nós estamos acostumados, tem limites geográficos bem definidos e uma melhor acessibilidade. Mas por conta dessa conectividade, a conservação desses ambientes se faz. Bom, essa é uma cartilha fornecida pela WWF em 2017, muito bacana, em que traz um pouco dos conceitos básicos e fundamentais que as áreas marinhas protegidas precisam ter para ser bem-sucedidas. Então, à esquerda, no quadrante de cima, mostram que como as áreas marinhas protegidas melhoram a saúde dos oceanos. Como já disse anteriormente, protegendo e restaurando habitats marinhos, aumentando a resistência às mudanças climáticas e protegendo espécies e recuperando os estoques pesqueiros. À direita são alguns princípios fundamentais para as AMPs funcionarem, como redes de áreas marinhas protegidas bem planejadas, engajamento da comunidade local, fazer e cumprir e obedecer à lei, né, as regras impostas, a área marinha protegida fazer parte de um plano de gerenciamento costeiro, oceânico, marinho integrado e a sustentabilidade financeira. Abaixo são alguns dados de experiências internacionais onde as áreas marinhas protegidas têm gerado benefícios à comunidade, tanto humana quanto também ao ambiente marinho. Portanto, se aumentou o tamanho, densidade, biomassa de organismos marinhos dentro das áreas marinhas protegidas, e esses indivíduos eles transbordam para regiões externas às AMPs, através de um processo que a gente chama de spillover, de transbordamento. Então, as AMPs elas podem impulsionar peixes para as áreas adjacentes, então também incentivando a economia local, o sustento de pescadores em toda a região ao redor da área marinha protegida. Bom, a gente falou acima de redes, então aqui eu vou trazer um conceito muito importante, que a área marinha protegida individual, solitária, né, ela não é tão benéfica, tão efetiva quanto se tem uma rede de áreas marinhas protegidas. Por quê? O ambiente marinho é um ambiente muito conexo, ele tem uma conectividade muito grande, maior que o ambiente terrestre, o qual estamos acostumados. Então aqui eu vou trazer um pouco de como tem sido discutido internacionalmente essa rede de áreas marinhas protegidas. Então ela engloba dois tipos de unidade de conservação, principalmente, que são áreas altamente protegidas, onde você se proíbe qualquer tipo de uso e extração. Então se tem uma rede dessas unidades, né, dentro dessa rede total de áreas marinhas protegidas, que o seu objetivo é garantir a integridade, estrutura e funcionamento do ecossistema, para que seja mantido e ou restaurado, além de permitir um ambiente saudável para a pesquisa científica. E em conjunto com essa rede, se tem uma outra rede, que é uma rede auxiliar de áreas de uso sustentável, onde o objetivo, onde você permite, né, alguns tipos de uso e garantindo a conectividade entre essas áreas e o uso sustentável e as práticas tradicionais sustentáveis de populações locais, visando o desenvolvimento sustentável. Então aqui ao lado tem algumas figuras que exemplificam, né, essas redes de áreas marinhas protegidas. Vocês podem ver que também engloba regiões costeiras. E lembrando que essa rede auxiliar ela atua de forma amortecedora, adjacente às áreas altamente protegidas, além de servir como conectoras, do inglês stepping stones, permitindo o fluxo genético e a dispersão das espécies. Bom, aqui algumas vantagens das redes de áreas marinhas protegidas, que tem elas conseguem cumprir os objetivos melhor do que as AMPs individualmente. Portanto, através das redes você tem um aumento da biodiversidade, principalmente em relação à densidade, tamanho e biomassa de espécies, porque você leva em consideração o ciclo das espécies, né? O ciclo de vida. Então, a proteção de berçários, áreas de reprodução e desova.
Então, não adiantando só proteger um berçário ou só uma área de reprodução, mas sim você conhece o ciclo de vida daquela espécie e aí você faz com que uma rede proteja os principais ambientes onde acontece o ciclo de vida de tal espécie. Outra vantagem é que você prioriza a conectividade do sistema, tanto a conectividade ecológica quanto a social, entre diferentes escalas geográficas entre usos e ecossistemas. Como já havia dito anteriormente, a exemplo do spillover, que é esse transbordamento em que indivíduos de espécies vão para outras áreas adjacentes. E isso conta com usos de pescadores, extrativistas, então levando em conta a consideração esse sistema socioecológico. Além de que o manejo integrado também é uma outra vantagem muito importante, porque se estimula a cooperação e o compartilhamento entre diferentes autoridades, organizações e atores sociais que estão nessa região, em regiões adjacentes, em prol da conservação de larga escala. Lembrando que uma rede tem uma escala maior do que uma área marinha protegida sozinha. E já que envolve diferentes autoridades, jurisdições, atores, você estimula a integração, o compartilhamento entre esses atores. Esse slide ele vai apresentar um pouco sobre o contexto atual das áreas marinhas protegidas no Brasil. O território marinho brasileiro, com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, é um dos países com maior biodiversidade oceânica do mundo. Vocês podem ver na figura ao lado o tamanho, né, a dimensão do território marinho brasileiro, que está marcado com essa linha vermelha. E até 2016, o Brasil possuía apenas 1,6% do território marinho protegido. E com a criação das grandes novas AMPs, que ao lado estão no círculo, que está verde, pintado de verde por dentro, que são o arquipélago São Pedro e São Paulo e as ilhas Trindade, Martim Vaz e Monte Colúmbia, esse número passou para 25%. E apesar, né, do aumento do território protegido e o cumprimento das legislações internacionais, o Brasil ainda possui ecossistemas importantes sem proteção, como manguezais, corais e áreas de talude. E lembrando que das 41 unidades de conservação federais marinho-costeiras, apenas 20 apresentam plano de manejo e 31 possuem conselhos gestores. E hoje os principais desafios estão relacionados à efetividade, representatividade e conectividade entre essas áreas marinhas protegidas, para cumprir assim seus objetivos de conservação. No Brasil, o histórico de implantação de redes de áreas protegidas ele é incorporado pela figura dos mosaicos de unidade de conservação. Então, no meu mestrado, o tema central ele é um mosaico de áreas marinhas protegidas, que é o que está ao lado na figura no mapa. É o mosaico das ilhas e áreas marinhas protegidas do litoral paulista, sendo um mosaico aí pioneiro no Brasil, né, marinho costeiro, mas pioneiro e único, mas que ainda não foi realmente implantado. Ele existe só no papel. Então, por isso se faz tão importante esse estudo para que a gente possa efetivamente implantá-lo, considerando todas as questões que a gente abordou ao longo dessa apresentação, o quão é importante fazer a gestão integrada desse território. E dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, que orienta com diretrizes, instrumentos, como se gerir as unidades de conservação, ele define os mosaicos quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, e considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável regional. Aqui estão alguns princípios e práticas e mosaicos retirados aí do SNUC, bem simplificado também. Um é a abordagem ecossistêmica, que envolve um planejamento estratégico
que leve em conta a conectividade social e ecológica do território, a própria gestão integrada, de forma a compatibilizar, integrar e otimizar as atividades e programas entre as unidades de conservação e os atores sociais envolvidos, e o desenvolvimento sustentável, que está relacionado à conservação da biodiversidade e à valorização sociocultural com a geração de renda. Bom, nesse slide eu vou apresentar as principais oportunidades e desafios relacionados aos mosaicos de AMPs no Brasil. O primeiro tópico seria relacionado à governança, que está vinculada aos arranjos setoriais e institucionais, como se comportam as instituições, como elas estão ligadas, quais são seus níveis de governança, a própria participação dos atores sociais, como se faz, como se acontece essa participação, e a integração entre diferentes políticas territoriais. Essas políticas têm que ter um caráter integrado, tem que conversar entre si para que se atinja os objetivos de conservação. A conectividade social e ecológica, que é vincular os processos ecológicos com o uso sustentável de extensos territórios com diferentes jurisdições, como já apresentei ao longo da nossa aula. Os recursos em infraestrutura, a capacidade operacional conjunta entre diferentes AMPs, a criação de agendas comuns, o compartilhamento de infraestrutura e os recursos provindos aí de projetos de compensação e ativos ambientais, de licenciamento. E, por último, o desenvolvimento territorial, que vincula um planejamento estratégico territorial através desses dois territórios, né, marinho e costeiro, que apesar de serem distintos, eles conversam e se interagem entre si. Bom, esse é o nosso último slide. Queria trazer um pouco do que estamos vivenciando agora mundialmente, que é a década da ciência oceânica. Em 2017, as Nações Unidas declarou a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Iniciando-se agora, em 2020, mas realmente sendo implementada de 2021 a 2030, com o objetivo de ampliar a cooperação internacional para a preservação e gestão dos oceanos e zonas costeiras de forma sustentável. Então é uma grande oportunidade internacional para se ampliar a preservação e o uso sustentável dos oceanos. E dentro de seus principais objetivos estão as redes de áreas marinhas protegidas, como sendo uma das principais estratégias para o alcance dos objetivos e metas da década. Bom, obrigado. Esse é meu contato, caio.tancredi@gmail.com. Podem me mandar e-mail, dúvidas, questões, contatos, conversas. Estou à disposição. E aqui estão algumas referências utilizadas na apresentação. Muito obrigado. Tchau.